que nós precisamos é de um encontro com o Senhor da igreja. E eu estou me referindo a Ele como Senhor da igreja aqui, porque é algo muito particular e muito especial quando Ele te revela que, de fato, Ele é aquele que criou a igreja. Ele é o autor da fé. Ele é o autor dessa fé compartilhada por vivos e por aqueles que nós chamamos de mortos, mas no Senhor vivem. Por isso Ele é também Senhor de vivos e mortos. E como que Ele inaugurou o tempo da igreja? Ele o fez segundo o seu próprio trabalho. Ele o fez no seu corpo. Ele fez com uma caminhada de dores. Ele fez colocando as suas próprias mãos no arado da sua obra. E foi subjugando o próprio corpo, submetendo-se à vontade do Pai, que Ele cumpriu essa missão. Foi andando no meio dos homens, revelando a face de Deus como homem, como a palavra de Deus feita carne. Foi desse modo que Ele, não de uma maneira estratosférica, elevada demais, mas de uma maneira humana, no barro, no suor, nas lágrimas. Ele resgata um povo para ser chamado de seu. E quando nós temos este encontro com Ele, um encontro no Espírito, o seu Espírito, o Espírito de Deus, é quem nos revela a face do Filho. Somente pelo Espírito, no Espírito, nós podemos ter esta revelação da pessoa do Senhor. Então é no Espírito Ele nos revela, e quando Ele nos revela esse aspecto da sua pessoa e da sua obra, então nós percebemos a nossa identidade com Ele, porque somos fruto do penoso trabalho de suas mãos. Se estamos o buscando, se estamos confessando o seu nome, se estamos proclamando o seu nome, é porque antes Ele pagou esse preço. É porque antes Ele veio em uma missão e inaugurou esse tempo e deu luz ao povo, a todos aqueles que são chamados, aqueles que respondem a esse chamado e creem. Então passam a ser chamados de igreja. E tem com Ele essa identidade. Tem com Ele esse aspecto comum. Porque Ele também, feito homem, traz essa identidade conosco. Então nele nós encontramos essa identidade. E é nele, nessa centralidade dele, não podemos perder de vista a centralidade de Cristo. Há muitos aspectos, há muitas direções para onde podemos remeter a nossa fé. Mas nós não podemos deixar que ela não passe por Cristo antes de tudo. Antes de tudo, Ele seja o centro. Antes de tudo, Ele seja a razão, Ele seja o motivo. Antes de tudo, vamos lembrar que é dele, da pessoa dele, do nome dele, que o mundo tanto carece. E que nós também carecemos e precisamos mais e mais nos revestirmos dele mesmo, da pessoa dele. Mas transbordando da igreja, se nós nos enchermos dele,
a ponto de transbordarmos dele. Então, o mundo também será alcançado e tocado por esse transbordar da pessoa de Jesus, através da sua igreja. Transbordaremos não só para o mundo, mas transbordaremos no nosso dia a dia, nos nossos afazeres, transbordaremos na nossa casa, transbordaremos na nossa família. Transbordaremos dele. Se entendemos que ele é, de fato, o autor, aquele que criou, inaugurou, aquele que com seu corpo pagou o preço para que nós pudéssemos sermos chamados de seu povo, então sim, ele é o cabeça da igreja. Devemos ouvir dele, devemos tê-lo como mente, como pensamento, como paradigma. Devemos ter a sua obra, as suas palavras, os seus princípios, os seus passos, como direcionadores da nossa própria caminhada. No Espírito podemos ter este encontro, e não é difícil encontrá-lo. Basta o buscarmos, termos um coração sedento e um coração capaz de, deixando outras coisas de lado, em um momento a sós, deixemos que o Espírito ore através de nós. Começamos a orar e muitas vezes parece que nada está acontecendo, mas quando insistimos e perseveramos, então o Espírito começa a se mover através de nós, damos liberdade para o Espírito Santo agir. E quando ele agir, ele nos trará a maior revelação, a maior bênção que ele tem para nós, que é a pessoa de Jesus Cristo. E aí no nosso íntimo, no nosso interior, entenderemos que ele é o Senhor da igreja. É Senhor sobre vivos e mortos. É Senhor sobre toda a criação. Que Deus te abençoe hoje e sempre.